Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é João Batista e hoje nós vamos estudar sobre o segundo reinado que teve início em 1840 com o golpe da maioridade, conforme estudamos anteriormente, e se estendeu até 1889, durando 49 anos, ok? Bem, o segundo reinado normalmente é dividido em três fases: consolidação de 1840 a 1850, quando Dom Pedro II buscava estabelecer-se no poder e conciliar as disputas entre grupos políticos no Brasil. O auge, que durou de 1850 a 1870, e nesse período Dom Pedro II já havia consolidado seu poder e prestígio político. E por último, a decadência de 1870 a 1889, com a crise gerada principalmente pela Guerra do Paraguai, que havia consumido muitos recursos do governo e custou o prestígio de Dom Pedro, dando força aos movimentos de contestação à monarquia no Brasil, ok? Em 1840, em virtude do apoio político do grupo dos liberais que conduziram a campanha da maioridade, que levou ao golpe da maioridade que coroou Dom Pedro II, imperador do Brasil, Dom Pedro os convocou para fazer parte do governo e compor o primeiro ministério. É claro que essa decisão desagradou os conservadores que faziam a maioria na Câmara dos Deputados. Então, pressionado, Dom Pedro II dissolveu a Câmara e convocou novas eleições. Assim sendo, para poder garantir a vitória no pleito realizado em outubro de 1840, os liberais utilizaram vários artifícios ilegítimos como falsificação de votos, roubo de urnas e até mesmo o uso da violência contra eleitores e adversários políticos, e por isso essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. Os liberais garantiram a vitória, mas não garantiram a estabilidade política, pois a revolta dos farrapos continuava no sul, fortalecendo o argumento dos conservadores que defendiam a centralização política para reestabelecer a ordem interna. Então, o imperador decidiu convocar os conservadores para compor um novo gabinete em março de 1841, o que gerou revolta entre os liberais nas províncias de São Paulo e de Minas Gerais, e em 1842... eles se rebelaram contra o imperador para preservar os seus poderes. No entanto, as tropas imperiais imediatamente controlaram esses movimentos. Em seguida, surgiu uma diferença política entre os dois partidos. No entanto, essa diferença terminava garantindo a centralização defendida pelos conservadores. Então, no final da década de 1830 até a segunda metade da década de 1860, os conservadores conseguiram se impor na política do segundo reinado e mesmo quando os liberais assumiam o poder, terminavam seguindo as políticas estabelecidas pelos conservadores. Entre os fatos marcantes do segundo reinado, destaca-se o chamado parlamentarismo às avessas, que ocorreu devido à restauração do poder moderador e do Conselho de Estado com a chegada de Dom Pedro II ao trono. Então, em 1847, o governo criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que era nomeado pessoalmente por Dom Pedro II, aparentemente inspirado no modelo parlamentarista do Reino Unido. Porém, na prática, era muito diferente dele, pois no modelo do Reino Unido, o primeiro-ministro realmente governava o país e era escolhido pelo partido que obtinha a maioria dos votos nas eleições. Na prática, o poder executivo, em vez de ser nomeado pelo legislativo, estava subordinado ao imperador. Dom Pedro II, que por meio do poder moderador escolhia o presidente do Conselho de Ministros, o equivalente ao primeiro-ministro no parlamentarismo britânico, também podia demitir o presidente do Conselho e todo o ministério, dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Essa imposição do poder do imperador no segundo reinado ganhou o nome de parlamentarismo às avessas. Na prática, era um modelo absolutista disfarçado de democracia. A engenhosidade e astúcia de Dom Pedro II terminou incentivando uma rotatividade que caracterizou os seus ministérios e levou os conservadores e liberais a se enfrentarem continuamente no período, o que terminava tirando o foco da forma de governo autoritária vigente. Então, em 1853, o conservador Honório Carneiro Leão chefiou um gabinete conservador que incluiu alguns representantes liberais e foi chamado de Ministério da Conciliação. E daí,
as divergências se abrandaram e teve início um período de estabilidade política. Ainda em 1848, eclodiu a última grande revolta do Segundo Reinado, que foi a Revolução Praieira, um movimento liderado por membros do Partido Liberal que se reuniam em torno do jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia, em Recife. Por isso, os integrantes do partido eram conhecidos como praieiros. Eles defendiam a república, o fim do poder moderador, a liberdade de imprensa, o sufrágio universal e a nacionalização do comércio controlado na província pelos portugueses. Daí, partindo de Olinda em 1848, as tropas revolucionárias iniciaram sua marcha em direção ao Recife. Usando táticas de guerrilha, os rebeldes tomaram a cidade no ano seguinte. Porém, no final de 1849, as forças imperiais já tinham vencido os rebeldes e retomado o controle da província, e com a derrota dos praieiros, a unidade territorial finalmente foi assegurada e o Estado Nacional Brasileiro se consolidou, ok? Merece destaque ainda a Lei de Terras de 1850, que determinava que as terras só podiam ser obtidas no Brasil por meio da compra, sendo que desde o período colonial eram obtidas por meio da posse, compra ou doação pela coroa. Então, em setembro de 1850, a regra mudou com a promulgação da Lei de Terras. É muito importante entendermos que essa mudança de lei atendia especificamente os interesses dos grandes proprietários rurais, principalmente cafeicultores que estavam interessados em ampliar a oferta de mão de obra para suas lavouras. Afinal, com os trabalhadores pobres e os negros libertos dificilmente teriam recursos para comprar sua terra. A lei ajudava a garantir mão de obra barata para as atividades agropecuárias, ok? Na economia, o Segundo Reinado vivenciou o ciclo econômico do café, que teve suas primeiras mudas trazidas da Guiana Francesa para o Brasil no início do século XVIII, e foi cultivado inicialmente na província do Grão-Pará. Depois foi se difundindo pelo litoral brasileiro rumo ao sul, até chegar no Rio de Janeiro e ser cultivado em residências nos arredores da cidade, apenas para consumo familiar inicialmente. Então, com o tempo, o cultivo foi ampliado, motivado principalmente pelo aumento do consumo do produto em outros países. As primeiras plantações em grande escala voltadas à exportação ocorreram na região da Baixada Fluminense, expandindo-se posteriormente para a Zona da Mata Mineira e para o Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. A proximidade da região produtora com a capital imperial facilitava a obtenção de créditos e o escoamento do café para o exterior pelo Porto do Rio de Janeiro. É claro que as condições naturais favoráveis, como a regularidade das chuvas e o solo fértil, também contribuíram para a expansão da cafeicultura na região. Então, no início de 1830, o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, superando inclusive o açúcar. Os Estados Unidos e alguns países da Europa se tornaram os maiores compradores do café brasileiro. Até por volta de 1870, o Vale do Paraíba foi o maior produtor nacional de café, seguindo o modelo monocultor da cana-de-açúcar, e a partir daquela década, porém, a produção cafeeira do Vale do Paraíba entrou em declínio e a região perdeu a cada ano sua predominância política. Bem, gente, essa foi nossa aula sobre o Segundo Reinado. Não deixe de aprofundar e buscar mais informações sobre o assunto em outros materiais, ok? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e se inscreve aí no canal, e mais uma vez um grande abraço e até a próxima, tá bom? Tchau!